O jogo escolhido para o nosso experimento se chama Carcassonne. É um jogo onde os jogadores, a cada turno, vão posicionar uma pecinha na mesa com o objetivo de construir um grande mapa. A gente vai construir cidades, estradas e monastérios. E à medida que vai se baixando as cartelas na mesa, você vai reivindicando a posse de cada uma delas com os pinos. O jogo começa a partir da construção de um rio. Cada jogador no seu turno vai puxar uma cartinha que vai estar virada para baixo e vai posicionar na mesa, né? Então, à medida que vai se construindo esse rio, já vão aparecendo elementos que podem ser pontuados. Por exemplo, aqui apareceu uma estrada. Então, eu quero reivindicar a posse dessa estrada, eu posiciono o meu marcadorzinho no local indicado. No turno da outra pessoa, ela puxa mais uma vez uma cartelinha e ela pode ou não optar por reivindicar essa estrada. Certo? Durante o posicionamento dessas peças já podem aparecer cidades. Essa aqui, no caso, apareceram 2 cidades e a pessoa vai escolher de que lado ela quer reivindicar essa cidade. Finalizado essa parte do rio, a gente passa a realmente começar o jogo, né? Suponhando assim. Então a gente vai, individualmente, cada um vai puxar uma cartelinha daqui, onde o mapa vai começar a expandir, né, para as outras áreas. E quando é que a pessoa pontua? A pessoa pontua quando completa a cidade. Então aqui nesse caso, foi a vez desse jogador, ele fechou a cidade, pontuou 2 e 2, pontuou 4. Então, ele vai andar 4 aqui no marcador de pontos. Pontuando, ele recolhe o bonequinho de volta para poder, em outra jogada, colocar novamente o pino. As peças aqui no jogo, ela tem que necessariamente se encaixar. Não adianta colocar assim. Se tem uma estrada aqui, a estrada tem que se ligar com a peça seguinte. Então, numa peça como essa, nós temos 2 lados de estrada, um de cidade e um de campo, onde eu poderia, por exemplo, encaixar aqui. Eu não posso fazer jogadas desse tipo. Necessariamente, uma das faces da pedrinha tem que se encaixar no mapa. Nessa situação, caso essa cidade tivesse de posse desse vermelho e o jogador preto posicionasse a cartela nesse sentido, eu não poderia, com o meu marcador preto, reivindicar essa estrada, pois já tem um marcador do oponente nesse percurso. Eu também não poderia colocar dessa forma e colocar meu pino aqui, pois também essa cidade já possui um governante, que é o vermelho. Porém, nesta situação de jogo, as cidades ainda não estão unidas. Então, eu posso, com o meu marcador preto, reivindicar a posse desse lance, esperando que numa próxima rodada eu tenha uma cartela desse tipo para a gente se unir. Quando acontece isso, os jogadores são pontuados igualmente. Nessa situação, eu teria uma divisão. Então, eu teria meus 4 pontos e o vermelho teria os 4 pontos dele. Seria a pontuação separada. Nesta situação aqui, nós pontuaríamos 6 pontos cada um, pois cada peça da cidade conta 2 pontos. Existem situações onde a cidade tem um brasão, como essa. São 2 pontos extras para o jogador. Quando se pontua a estrada se pontua quando ela termina. Por exemplo, assim. Essa estrada, onde está esse marcador vermelho, ela começa no monastério e termina nessa encruzilhada. Então, a pessoa pontua 1 ponto para cada cartela de estrada. 1, 2, 3, 4. Assim que é feita a pontuação, se recupera o pino para se usar posteriormente em outra situação. Certo. Como a gente pode ganhar uma cidade quando ela já está em competição? Por exemplo, nós temos essa situação aqui.
teoricamente esses jogadores pontuariam igual. Certo? Porém, nessa jogada, o vermelho posicionou dele nessa cidade. E uma hora, elas se emendam. Tanto por uma jogada do vermelho quanto do preto. O que é que acontece nessa situação? Quando essa cidade fechar por completo, o vermelho tem 2 marcadores dentro dessa cidade. Então, o preto não vai pontuar nada quando essa cidade for fechada, apenas o vermelho, pois ele está em maior quantidade na cidade. Do mesmo jeito que pode ocorrer dos jogadores roubarem a cidade um do outro, pode ocorrer na estrada. Por exemplo, se eu acabei de jogar essa peça e reivindico esse pedacinho da estrada, veja que as estradas ainda não estão unidas. Mas se numa jogada posterior, eu ou outro jogador, por desatenção, jogar essa peça aqui, esse jogador e esse se uniram nessa estrada. E a estrada vai ser pontuada de uma encruzilhada a outra, igualmente para os jogadores. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 pontos para cada. A cartela do monastério pontua quando todo o seu entorno está preenchido pelo mapa. Por exemplo, nessa situação, quando o jogador fechar esse ciclo, ele vai pontuar 9 pontos, que corresponde a todas as cartelas da lateral do monastério. Após ele concluir, ele recupera o seu boneco e anda no marcador 9 pontos. Então, mesmo que todo o mapa esteja completo, o jogo só acaba quando a gente contar todos os pontos, inclusive os que ficaram incompletos no mapa. Por exemplo, nessa situação, supondo que o jogo tenha acabado agora, né, a gente faria a contagem dos pontos. Então, o que não foi fechado vai entrar na contagem final do jogo. Por exemplo, aqui nessa situação, o monastério está incompleto. Faltaria uma carta para fechar. Mas, ao fim do jogo, esse jogador ganharia 8 pontos na contagem final, andando aqui no mapinha, né? As cidades, mesmo as incompletas, ao fim do jogo, elas são contadas, porém valem menos. Se antes cada carta de cidade valia 2 pontos, cada tijolinho, agora ele vale 1, inclusive o brasão. O brasão daria 2 pontos extras para essa cartelinha, aqui ele só vai dar 1, junto com 1 da cidade, nessa contagem final dos pontos. Aqui eles pontuariam a mesma coisa, esses 2 jogadores. Também as estradas, as estradas incompletas, ao final do jogo, serão contadas. Essa contagem vai sendo feita e se tirando os bonequinhos do mapa e andando um personagem aqui. Então, quando a gente fizer toda essa contagem, o jogador que estiver na frente, podendo até passar, dar uma volta, é comum, ele ganhará o jogo. Então, é um jogo de administrar recursos, porque ao mesmo tempo é sempre bom que você conquiste espaço no mapa e recupere seus poucos bonequinhos que você tem a tempo de fazer novas jogadas. Porque o que acontece? Se você ficar sem bonequinho para jogar no decorrer do jogo, vão aparecer oportunidades de conquistar a cidade e você não vai ter marcadores para pôr no mapa. Então é interessante que você bote e recupere, mas que quando for chegando ao final do jogo, você tenha o máximo de bonequinhos possíveis no tabuleiro.